Bom dia a todos. E eu quero hoje compartilhar mais uma vez uma porção da palavra de Deus. E quando nós pensamos na palavra, nós entendemos e podemos ver o quanto ela é inesgotável. E ela é a nossa fonte de toda a sabedoria, né? De todo o conhecimento. E a palavra de Deus, ela pode e quer nos instruir, né, em todos os setores das nossas vidas. E muitas vezes nós usamos jargões, né, e nos limitamos e não ensinamos, e, consequentemente, também não aprendemos a palavra de Deus na sua totalidade. E Deus nos instrui, Deus nos ensina, através da sua palavra, todos os assuntos que nos é pertinente. E ele fala de amor, ele fala de carinho, ele fala de instrução de marido, de esposa, e assim de todos os assuntos que nós precisamos nessa sociedade em que nós vivemos tão corrida e que muitas vezes parece que não temos resposta, mas Deus é, sempre nos dá uma resposta, porque a palavra ela é a nossa única fonte, ou para alguns, a primeira fonte, né, de conhecimentos de Deus. E eu fiquei pensando nessa palavra, e eu encontrei, e eu estou crendo que eu fui orientada por Deus, para nós lermos lá na carta aos Romanos, no capítulo 12. Esse capítulo é bastante interessante. Ele fala de diversas instruções que o apóstolo Paulo dá para os crentes que estão ali em Roma. E se nós pensássemos agora o que aquelas pessoas estavam vivendo, eram situações como a nossa. Eles estavam sendo perseguidos, ali havia muitas pessoas que eram escravas do governo, né, nas casas, pois à medida em que elas não podiam pagar as suas dívidas, elas se entregavam como escravas, né, para que as suas dívidas fossem pagas. Era os cristãos sendo perseguidos, aqueles que estavam se convertendo ao evangelho, sendo perseguidos, judeus perseguidos. Enfim, havia uma situação conflitante ali naquele lugar, naquele momento, muito difícil. E a expectativa de você é, morrer a qualquer momento pela sua fé, isso também é, causa um sofrimento, né? Que talvez, com certeza, aqui muitos de nós não vivemos, não vivemos isso, né? Sentir isso na pele, de você ser perseguido pela sua fé. Então, quando começamos a ler aqui na carta aos Romanos 12, aí a gente vamos ver que Paulo fala do sacrifício vivo, ele fala sobre manifestações dos dons, e até que ele chega, ele fala do amor. Então, é um capítulo bastante rico, né? Bastante interessante de lermos todo, de acompanharmos todo. Mas hoje, nesse momento, eu quero destacar o verso 10, 11 e 12, porque aqui ele usa palavras bastante enfáticas para nós. No verso 10, olha só o que diz, do 10, o 11 e o 12. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhe falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E aí eu destaquei que é um assunto que eu acho bastante importante para os nossos dias hoje. Eu destaquei algumas frases que ele falou aqui
no capítulo 10, no 11 e no 12. Ele falou do amor fraternal, ele falou do fervor espiritual, e ele fala que nós devemos perseverar na oração. No amor fraternal, nós vemos e sabemos que nós precisamos o tempo todo, na nossa fé, olhar para o outro. E aqui ele está falando do amor de irmãos, né? Que nós não devemos trazer para si só, para nós mesmos, né? A honra, mas ele diz que nós precisamos olhar para o outro. E nós podemos ver lá em Filipenses 2:3, que ele diz que nós devemos considerar o outro superior, o nosso irmão superior a nós. E quando nós olhamos para isso e entendemos e aprendemos, nós vemos que nós podemos viver num ambiente muito melhor. Quando nós considerarmos uns aos outros superior. Vocês podem imaginar que, num lugar, quando eu considero meu irmão superior, ele me considera superior, nós ficamos no mesmo tamanho? Não há diferença? Então, esse é um ensinamento muito importante, principalmente para o nosso dia a dia, quando nós entendemos e enxergamos essa grandeza da palavra de Deus. Ele também fala do fervor espiritual, né? Ele está dizendo que o quanto nós precisamos estar com a nossa fé aquecida, como o nosso coração precisa estar ardendo pelo amor do Senhor. Não como aquela igreja lá de Apocalipse, que o amor estava morno, mas sim com a nossa fé aquecida, que nós também podemos lembrar no caminho de Emaús, aqueles irmãos caminhando, né? Eles ali estavam sem nenhum fervor no coração. Eles sabiam que o profeta Jesus havia morrido, mas eles não criam ainda que Jesus era o Senhor. Então, nós podemos, quando lemos esse versículo, nós vemos depois que Jesus caminha com eles e começa a contar, a falar a palavra, a lembrar a palavra para eles. Logo depois, quando Jesus se revela, eles falam: Nossa, vocês viram como o nosso coração ardia em fervor? Então, a palavra de Deus, ela nos faz isso, ela nos aquece o nosso coração, ela nos faz ferver de novo por fé. Então, nós vemos essa importância de mantermos a nossa fé aquecida, né, fervorosa, porque os dias são difíceis. E ali, naquele momento em Roma, havia muita dificuldade. Então, Paulo está dizendo: olha, se vocês amarem, né, uns aos outros, de maneira que tornem vocês do mesmo tamanho, ninguém é superior, ao contrário, todos são superiores, todos têm o mesmo tamanho. E se vocês estiverem uma fé fervorosa no coração de vocês, com toda certeza, toda essa situação, porque até então, irmãos, quando nós tiramos o foco do problema, nossos olhos das dificuldades, nós podemos enxergar Deus, que é a nossa esperança. Então, as coisas elas não ficam tão difíceis. Mas se ficarmos olhando e vendo só as dificuldades, com certeza nós não encontraremos saída, nós não teremos esperança. Então, a palavra de Deus, ela nos incentiva o tempo todo a estarmos de uma maneira alegre e esperançosa no Senhor. E no verso 12, quando ele diz, alegrem-se na esperança. Então, realmente, o nosso foco tem que ser a alegria que Jesus vai voltar. Era isso que o Paulo está falando.
Vocês precisam estar alegres, crendo na volta de Jesus Cristo. E sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Outra coisa muito importante que nós vemos também na palavra de Deus, lá em Atos 1,14, é que na ascensão de Jesus Cristo, os apóstolos estão todos ali, aquelas mulheres que seguiam a Jesus também estavam, e Jesus, ele sobe aos céus, mas uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando sai dali, né, daquela cena, eles vão orar. Eles vão orar, porque essa é uma instrumentalidade que Deus nos deixa muito importante para em todos os momentos da nossa vida, né? Seja na alegria ou seja na tristeza. O Espírito Santo de Deus sempre nos chama para orar, para ter intimidade com Deus, para sabermos aquilo que Deus tem no seu coração em relação a nós, em relação à nossa família, à sociedade, à nossa nação. Quando oramos ao Senhor, entramos em contato direto com o Espírito Santo de Deus, nós de maneira nenhuma seremos enganados e tão pouco decepcionados, mas ao contrário, nós vamos nos alegrar, porque Deus é a nossa esperança. É a esperança da sua promessa se cumprir na nossa vida. Deus está conosco em toda e qualquer tribulação das nossas vidas. Nós precisamos crer e confiar. Temos uma confiança inabalável que o Senhor é conosco, para que possamos passar não só os dias difíceis, mas os dias bons também. Em todo o tempo nós precisamos de Deus. Em todos os instantes nós precisamos orar, nós precisamos ter conhecimento da palavra, pois são toda essa instrumentalidade que Deus nos concede, da oração, do jejum, da palavra, da adoração, todo esse conjunto. É isso que nos ajuda a perseverar com alegria, com esperança, ainda que tudo à nossa volta parece não ter solução. Mas, com certeza, Deus é a nossa solução, pois Ele é nosso amigo fiel. Amém? Eu quero deixar essa palavra com os irmãos e quero orar por você, que nesse momento está passando, seja uma pequena dificuldade ou uma grande dificuldade. O importante é que em todo tempo você tenha esperança, que Deus é a solução das suas dificuldades. Você precisa perseverar, você precisa se alegrar, você precisa crer que Deus está conosco o tempo todo, pronto para nos orientar, pronto para nos ajudar. Ele prometeu, né, que estaria conosco todos os dias, e está. E nesse dia ele está aí com você. E talvez esteja desalentado, entristecido ou alegre, né? Nós não temos só tristeza, nós também temos alegrias. Mas em todo momento eu quero te chamar para você amar o Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para mim e para você. Amém? Posso orar por você? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento, Espírito Santo de Deus, por essa pessoa que me ouve, que talvez, Senhor, ela esteja entristecida. Talvez ela precisa de algo e não está encontrando a solução. Mas nós sabemos que Tu é o Deus da solução, pois a Tua palavra nos ensina tudo sobre a vida. Senhor, podemos recorrer à Sua palavra em todos os instantes da vida e nós veremos a Tua boa mão agindo, Senhor, na nossa saúde, agindo na nossa vida como família, como amigo. Deus, e no nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir
Que teu Espírito, Senhor, venha consolar, venha trazer paz e a certeza do trabalhar do teu Espírito no nosso coração. Também, Senhor, eu te peço por aqueles, Senhor, que estão alegres, gratos ao Senhor, Deus, por uma bênção recebida, por uma solução. Ó Deus, que o Senhor possa também estar abençoando essa vida, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é Deus de solução. E nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem trazido até nós. Pai, eu coloco essa pessoa nas tuas mãos, crendo no poder do teu Espírito, Senhor, para ajudar em todo o tempo. E eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.